Fala galera, e antes tarde do que mais tarde, sim, vamos para a crítica desses 3 primeiros episódios que abrem a segunda temporada de Envy. Aqui ó, já tá liberado inclusive o vídeo com as críticas americanas, o que eles falaram sobre essa segunda temporada por completo. Confere ali galera. E tem uma coisa importante, tá? Que com a estreia, né, nessa semana de Envy, muitas entrevistas saíram também sobre o Chance Perdomo e sobre o personagem, né, o Andrew. E algo importante sobre a formatação, tá? Do que acontece na história da segunda temporada, também tem que ser uma coisa importante para ser pontuada nesse começo. Muito do que a gente está vendo, que acontece já nesses 3 primeiros episódios, tem uma mudança muito clara na história que iria realmente acontecer. Tanto que, eu não lembro se foi o Eric Kripke mesmo que falou, ou se foi algum outro produtor de GNV, que eles já tinham, sim, escrito 5 episódios quando aconteceu o que aconteceu. Então, né, toda a tragédia envolvendo o Chance Perdomo. E esse fator também traz um grande problema para a série conseguir, e para mim até esse momento ela consegue sim, inclusive dando muito espaço, né, pro Polaridade também assumir, cara, o que pode ser uma ponta de arco do que teria antes pro Andrew poder desenvolver, né, no decorrer da história da segunda temporada. Para mim eles conseguem sim resolver muito desse problema narrativo, né? Então, esse é o primeiro ponto importante, assim. Essa história, ela tá tendo que enfrentar esse grandíssimo obstáculo por causa de toda a tragédia que aconteceu. E, mediante isso, esses 3 primeiros episódios, assim como acontece já com The Boys, nas suas temporadas anteriores, como inclusive a primeira temporada de Envy, eles foram muito um primeiro arco, né? E acho curioso que a Prime, de vez em quando, lança 2, aconteceu isso em temporadas de The Boys, lançou 3, e agora ela repete lançando 3 de Envy. E forma muito um arco sobre o projeto, né? O projeto Odessa. E esse projeto Odessa joga diretamente para aquela teoria em relação a Marie, em relação a tudo que existe ali da sua criação, sobre daqui a pouco ela ser essa grande rival colocada lá para frente em relação ao Homelander. O quanto que é importante tudo o que acontecer na segunda temporada de Envy, obviamente para o ano que vem, quando a gente vê o grande encerramento de The Boys. Então esses fatores todos para mim eles estão funcionando muito bem até agora nesses 3 primeiros episódios. Além do que, pô, a relação ali do Jordan, né, da Marie com a Emma, cara, a Emma ela continua ganhando muito destaque, porque a personagem ela é muito, digamos assim, fácil de tu gostar dela. Assim. Pô, eu gosto muito da Emma, acho que ela tem uma maneira muito genuína assim de conseguir ir se aproximando e conseguir ir descobrindo as coisas e até inclusive, né, toda a parte que tá tendo também desenvolvimento do seu poder, dela ter também algo que envolva suas emoções, um fator além do que ela tá aprendendo em relação ao seu próprio poder, assim como vai ter em relação a Marie, assim como eu acredito que vai ter com outros tantos personagens, ou seja, essa parte que é muito importante, né, o tal coração pulsante em Vi, que são os personagens ali principais, eles continuam fazendo essa série também ter muita força pro que está acontecendo. Mesmo que a gente tenha esse distanciamento óbvio, por causa, né, dos eventos todos que a gente acompanhou na primeira temporada, dos eventos que aconteceram também, né, com a participação da Kate e do Sam lá no final de The Boys, com esse afastamento inicial que está tendo do Sam, que já começa a cessar por causa da aproximação do Jordan Lee junto com ele. Então, tá funcionando muito bem. E daí a gente entra também num fator que eu gostei bastante desses 3 primeiros episódios, que é a questão da resistência, né? Que tá colocado em todo o material de venda, literalmente, né? Da segunda temporada de Envy, que a gente tá tendo uma primeira ponta de aparição ali da Harper e da outra colega lá, que estão fazendo, né, os grafites, não sei o que, colocando lá os cartazes com resistência, os pró-Starlight, né? Óbvio que isso vai ter um avanço muito grande e tem a questão da Kate muito forte colocada nisso tudo. Porque a Kate, com essa curva toda, por causa da briga que aconteceu e ela ter essa consequência de perder o seu poder, isso para mim vai ser algo que vai ser também explorado. Porque é como que o próprio Cypher fala para ela. Ela é quase uma humana. E essa questão toda, né, da preparação para esse grande enfrentamento, né? Quando o Cypher para lá naquele treinamento de combate que ele tá fazendo, pô, a porcentagem de humanos é a porcentagem de subs que existem, e se eles se reunissem, se eles basicamente se organizassem, eles teriam como nos enfrentar e daqui a pouco nos derrotar por completo, né, nos exterminar.
E a Kate, ela vai ser essa curva toda, como o próprio Cypher coloca ali para ela, que é um tom de ameaça para ela ficar quieta, não ir falar pro Homelander o que está acontecendo, por causa dessa questão daqui a pouco dela também ir para um outro lado, desse afastamento todo por causa da sua perda de poderes. E é um fator que eu fiquei muito curioso de quanto que a série vai realmente aprofundar. Se ela recupera ou não recupera os seus poderes ali, porque é uma grande transformação, né? O que a Kate também poderia fazer em tudo que vem pela frente, recuperando os seus poderes. É muito sintomático, assim, o quanto que Gen V usou a Kate já em muitos momentos, extremamente momentos decisivos também, e agora tu tem essa quebra ali para o personagem, que também é um fato muito importante do que pode vir pela frente. Então, eu acho que esses 3 primeiros episódios, eles conseguem chegar num clímax muito bom, além de apresentar já o que é o projeto todo Odessa, tu pegar e ter a Jordan colocando tudo o que aconteceu, ou basicamente, né, aquilo que a gente talvez seria o principal de saber o que aconteceu em Elmira, que é expor o segredo do que aconteceu com o Andrew. E aquilo ali está muito bem orquestrado pelo Cypher. Toda colocação para estar em primeiro lugar de Jordan, toda colocação para ter o discurso, toda é quase uma colocação que ele está andando muito paralelo com uma provocação, para que sim, Jordan chegue e faça o que ele fez. Chegue e realmente exponha a verdade. Porque parece que o Cypher está esperando que algo aconteça e é algo que obviamente vai ficar já com, né, essa marca para o próximo episódio. Porque tu expor a verdade dessa forma como tá colocando, tu quebra muito em relação ao próprio personagem, mas tu traz um elemento muito grande de surpresa do que pode ter pela frente também. Então, galera, pô, eu vi reações bem mistas, assim, quando a galera começou a assistir os episódios e a galera colocando já sua opinião ali. Eu acho que, como a gente tá vendo uma história, tá? Pra mim sempre vai ter esse asterisco que não adianta. É algo que eles vão ter que enfrentar até o final, pelo menos, da segunda temporada aqui, porque é uma história que teve que ser pensada, uma história que teve que ser modificada e uma história que teve que ser em muitos ajustada por causa de tudo que aconteceu, toda a tragédia que aconteceu. Mas, para mim, está sendo um start muito bom do que pode ter pela frente. A Gen V não perdeu ali o seu principal fator que tinha sido colocado na primeira temporada. Independente, cara, de quem quer ou não quer comparar com o que acontece na série mãe, de The Boys e tudo mais, eu acho que Gen V, ele tem a sua vida própria. E dentro dessa vida própria, esses 3 primeiros episódios conseguem sim funcionar. E conseguem sim já apresentar algumas tramas que tu já entende que vão ser as principais e algumas coisas secundárias ali que vão ser muito preparadas e fomentadas para explodir ou no final ou colocadas ainda para frente, para o que vem de final aí dessa primeira versão que a gente vai ter de universo de The Boys na televisão e tudo mais. Galera, semana que vem tá a crítica do episódio 4, sai na quarta-feira, essa aqui que atrasou, porque também, né, foram 3 episódios, correria, aquela coisa toda, não deu pra lançar antes. Coloquem embaixo nos comentários o que acharam desses 3 primeiros episódios. Não esqueça também daquela mega ajuda de curtir o vídeo e assinar o canal. Tech04, viva o sonho aqui.